do Senhor, eu sou Angela Gabriel e esse é o canal Maranata Maranata. Hoje eu quero trazer um pequeno relato de alguém que diz que nem faz parte de nenhuma congregação, mas que tem uma experiência interessante sobre corte de cabelo para nos contar. Julgue você mesmo. Ela começa dizendo assim: quero deixar meu relato para você, mas quero deixar um adendo. Isso quer dizer que ela quer que você considere isso que ela vai dizer agora. Ela diz: eu não faço parte de nenhuma congregação e, portanto, não faço, não participo, não pratico, não me preocupo com essa história de usos e costumes. Ela está querendo dizer que não faz parte de nenhuma regra disso que as pessoas chamam de usos e costumes. Entenderam? O que você chama de usos e costumes, ela está dizendo aqui que não observa nada dessas coisas, que isso não é importante para ela, que ela não considera. Então, nós temos que considerar isso, que é uma pessoa que não se preocupa com essa história de usos e costumes. Então, quando a experiência vem de uma pessoa dessas, geralmente ela chama mais atenção, porque é alguém que não está preocupado com o que Deus pensa, certo? Então ela continua: eu sempre tive vontade de ter o cabelo curtinho, tipo homem, né? Tipo homem mesmo, que hoje em dia chamam de corte piche. Ela escreveu aqui piche, com X, ou piche, sei lá. Aí ela diz: mas nunca tive. Nunca teve, né, coragem de cortar o cabelo curtinho como de homem. Ela diz que sempre teve vontade, mas nunca teve coragem. Então ela continua: há pouco mais de um ano eu acabei por cortar. E parecendo pouco, como se fosse pouco, né? Achando pouco que já cortei curto, como de homem, passei a máquina e raspei atrás. Só deixei um topete. Imagina aí, irmãos, uma mulher cortando o cabelo curtinho, passando a máquina na parte de trás da cabeça e deixando só um topete em cima. Realmente é um corte masculino mesmo. São os homens que costumam fazer esse corte, né? Ela continua: irmãs, fiz isso por umas 3 vezes. Um belo dia, limpando o banheiro, passei uma olhada rápida no espelho e vi meu reflexo, mas não me reconheci. O que eu vi no espelho foi um rapaz. Me assustei e voltei a olhar. Então ouvi uma voz na minha cabeça que disse: isso, já falta pouco para você ser um homem. Foi uma voz com ironia, uma voz irônica. E eu me assustei muito com aquilo. Foi algo diferente, sobrenatural. Aquilo me deu uma tristeza muito grande, um arrependimento, quando eu olhei e entendi o que eu havia feito com meu cabelo, comigo mesma. Então eu chorei e disse a Deus: o que eu fiz, Senhor? Naquele momento eu entendi. E então li na Bíblia e vi o que ela fala sobre o cabelo ser a honra da mulher. Irmãs, meu cabelo agora já está crescendo. Já está um chanelzinho, né? Que é aquele corte no ombro. E aí ela continua: agora já está mais crescido e já tapou o meu pescoço, a parte de trás, né? Graças a Deus. E não pretendo fazer isso nunca mais. Muito bem. Essa foi a experiência dessa pessoa, que com certeza é uma mulher. Olha só, aqui não tem o nome dela, intitulando aqui o canal dela, né? Mas eu vou deixar aqui o canal, é alguma coisa das 12 tribos. Então, ela deixou esse relato aqui. E eu vou deixar esse nomezinho aqui do canal dela para que você, se você quiser procurar, né, para ter alguma
tirar alguma dúvida, ter algum contato com essa pessoa, você pode fazer isso. Agora, irmãos, é muito interessante o que essa pessoa falou por causa do seguinte. Tem muita gente que diz assim, eu não acredito nesse tipo de revelação. Porque o que aconteceu com ela foi o seguinte, é uma coisa que acontece tipo um relance. É uma compreensão que a gente tem mais profunda, que Deus nos dá. De vez em quando Deus abre os nossos olhos para que a gente possa compreender as coisas do mundo espiritual. E tem muita gente que, falando sobre essas experiências, diz assim, eu não acredito que o diabo vai se revelar para dizer a essa pessoa que é errado o que ela está fazendo, simplesmente porque ele quer que ela faça errado, então ele não vai dizer para ela que está errado. Óbvio, né? Até aí eu concordo com você. Agora, o que a gente precisa entender e esclarecer é o seguinte: Deus tem misericórdia do ser humano. E muitas vezes o Senhor, como eu já falei, Ele abre os nossos olhos num relance para nos mostrar que aquilo que a gente está fazendo não agrada a Ele. Ou seja, você não tem um sentido, né, apurado, constante sobre as coisas. Porque nós somos carne, nós estamos na terra, nós somos terrenos. Porém, de vez em quando, Deus, pela sua infinita misericórdia, num relance, Ele abre o nosso entendimento. Ele abre a nossa compreensão, abre os nossos olhos para a gente compreender alguma coisa, entender alguma coisa, né? E isso é algo na esfera espiritual, é por isso que a gente não consegue explicar direito. Por isso que muita gente não consegue, né, entender a experiência pela qual passou. É mais ou menos como um déjà vu. Você conhece o déjà vu? Déjà vu é quando você tem a impressão de que aquele momento que você está passando já aconteceu. Você não consegue explicar aquilo. Muita gente não consegue explicar aquilo. Aliás, alguns cientistas, alguns estudiosos já dizem que é algo da nossa mente, né? Enfim, mas isso aqui que essa pessoa teve, que ela está dizendo que ela teve, foi algo espiritual. É Deus que abre os olhos da pessoa pela sua infinita misericórdia para dar a entender a ela que aquilo que ela está fazendo não agrada a Ele, para ela não continuar naquela prática. E em questão de segundos a pessoa entende isso, né? Como ela olhou no espelho, ela, por algum motivo, ela viu que aquilo não estava certo, mesmo não conseguindo compreender exatamente por quê, né? Alguma coisa convenceu ela de que aquilo que ela tinha feito estava errado. E aí eu acredito que é o Espírito Santo que fala com as pessoas, porque só Ele que faz esse tipo de coisa, né? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E no entanto ela ouviu, né? Foi a voz do inimigo dizendo isso, né? Já está perto de você se transformar num homem. Eu acredito também que é Deus que revela a essa pessoa o que o inimigo está pensando, quais são os planos que o inimigo tem para a vida dela. Não é verdade? Às vezes Deus, ele faz o inimigo falar para a pessoa, revelar a pessoa quais são os seus planos. Não é que ele queira dizer, é Deus que faz, porque o inimigo das nossas almas, ele também só faz qualquer coisa se Deus permitir. Ele só vai até onde Deus deixa, ele não passa do limite que Deus permite. Então, quando o Senhor diz para ele revelar alguma coisa, ele revela, ele mostra. E não se engane não, irmãos. Muitas vezes o inimigo revela para as pessoas o plano dele na vida delas e elas continuam. Elas não acreditam nisso, elas são incrédulas. E aí sempre acontece o pior, né? Infelizmente. Mas que Deus mostra. Que ele revela. Que o Espírito Santo de Deus fala com a pessoa para convencer do pecado dela, da justiça que vem sobre ela e do juízo que vem sobre ela. Ele fala, Deus permite, Deus envia. E é pela infinita misericórdia do Senhor, não é porque nós somos merecedores, mas Deus revela. Então, essa foi a experiência da nossa irmã e eu queria só fazer esses breves comentários e queria que vocês considerassem, né? Por favor, deixem os seus comentários aí embaixo, o que vocês acharam da experiência da irmã, se vocês já passaram algo parecido e o que vocês pensam sobre isso, amém? Vamos conversar sobre isso. Em nome de Jesus, Deus abençoe.